Olá, eu sou o Gabriel e vim apresentar o meu PIBIC Homogeneização Biótica em Parques Urbanos, junto com a professora Rosana Tidon. Desde que o ser humano começou a mudar os ambientes à sua volta, espécies adaptadas a esses ambientes começaram a ser favorecidas, espécies que a gente chama de winners, e outras foram desfavorecidas, as losers. Muitas vezes essas espécies winners já eram espécies invasoras, trazidas pelos próprios seres humanos de outros lugares, o que é péssimo para a biodiversidade nativa, porque quanto mais espécies invasoras, mais espécies ameaçadas. E numa escala global, isso pode causar um processo que a gente chama de homogeneização biótica, que é diferentes cidades ao redor do mundo apresentarem as mesmas espécies winners, portanto, uma homogeneização da biodiversidade. Nosso objetivo, então, foi caracterizar a comunidade de drosofilídeo de dois parques urbanos e identificar se cidades promovem homogeneização da biodiversidade, mais especificamente, comunidades das moscas drosofilidae, espalhadas em gradientes urbanos no mundo. Então, nosso trabalho teve duas fases. Uma foi o trabalho em campo, onde coletamos em dois parques, o da Asa Sul e o Saburo no Yama, em Taguatinga, e a revisão bibliográfica seguida de meta-análise, onde coletamos os estudos de ecologia urbana e comparamos os diferentes sítios de coleta em diferentes graus de urbanização. No Parque Ecológico da Asa Sul, nós coletamos uma riqueza de 11 espécies de drosofilídeos, sendo essas as respectivas, e a abundância de drosofilídeos foi 306 indivíduos, enquanto que no Parque Saburo no Yama a riqueza foi de 18 espécies e a abundância de 662 indivíduos. E essa é a lista de espécies do parque. Quanto à revisão bibliográfica, encontramos 11 estudos urbanos em 10 cidades diferentes no mundo, espalhadas por 5 continentes, segundo essa tabela. Nesses trabalhos foram encontrados 57 diferentes sítios de coleta e 155 espécies de drosofilídeos. A ANOCIM revelou pouca dissimilaridade entre os grupos, com um R baixo, porém foi significativa. O SIMPER revelou espécies que foram responsáveis por mais de 70% da diferença dos ambientes, sendo essas espécies cosmopolitas e invasoras, na maioria das vezes. Pelo dendrograma, nós observamos que a diferença foi bem clara entre os continentes. Cada continente teve o seu próprio grupo, né? Então, suspeitamos que as regiões geográficas tenham tido bastante influência nessa análise. Quanto aos parques, a diferença de abundância e riqueza encontrada nesses parques pode ter bastante a ver com a conectividade que os fragmentos têm com áreas naturais adjacentes. Como a gente pode ver, o Saburo no Yama se estende até, não o parque, mas as áreas naturais se estendem até além do DF, enquanto que o Parque da Asa Sul se encontra ao lado de uma área urbana cercado de gramíneas exóticas, canteiros, né? Já o dendrograma e a análise de similaridade ficou claro que as regiões biogeográficas explicaram bastante a separação entre as unidades amostrais, mais mesmo do que a urbanização. Porém, nesses grupos superiores, ou seja, o que está sendo compartilhado entre todos os grupos, se encontram aquelas espécies cosmopolitas invasoras que a gente identificou no SIMPER. Ou seja, as cidades que são responsáveis por trazer essas espécies para esses lugares estão sim começando a criar um elo entre os diferentes continentes. É isso, muito obrigado.